fazemos o que é tão conhecido atualmente como a hipocrisia, né? Falamos algo agora, mas nos comportamos de forma diferente, de forma contrária. Então faz mal para nós mesmos quando esta mentira, principalmente, é algo que tem um contexto, às vezes, de prejudicar a outra pessoa, né? Daqui a pouquinho eu vou detalhar isso melhor e vocês vão entender quais são os tipos, as categorias de mentiras que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então entendam que a mentira pode ser algo contado de forma planejada, quando eu ensaio alguma coisa para apresentar para outra, com a intenção de benefício, né? Ou também pode ser algo criado ali de maneira improvisada, como o exemplo que eu falei aqui do motorista que ia lá com seu veículo no trânsito e foi abordado por um guarda e criou ali uma mentirinha para não ser punido, para não ser multado. Então, geralmente a mentira tem essa finalidade, né? Ou planejada ou de forma improvisada. A ação de mentir é um comportamento natural dos seres humanos e é bem comum identificar isso em todas as nossas relações sociais. Com a atitude de, né, se desviar, né, com a atitude de se desculpar, com a atitude de enganar muitas vezes aquela pessoa que cria uma mentira com uma má intenção, como diz o sertanejo, que cria algo falso, né, que inventa algo de outra pessoa, né, com a pretensão de prejudicá-la. Tá? Então esse tipo de prática, ele acontece com pessoas de várias idades. Nós visualizamos crianças que em alguns momentos mentem, adolescentes, né, adultos e idosos. Então todos nós humanos, em algum momento da vida, nós mentimos. Às vezes para nossa mãe. Quantos de nós não já inventamos uma mentirinha para nossa mãe para não deixar ela preocupada? Mãe, eu vou ali, venho já. E aí de repente chega e não sabe nem por onde. Se ela ao menos sonhasse por onde você andou, seria uma condição de preocupação muito maior para sua mãe. Então são mentirinhas, né, dentro de um contexto de ter facilidade para algumas vantagens sociais, por exemplo, de lazer. Então, o primeiro elemento que faz o humano mentir é a necessidade de evitar punições. Então, a forma de se esquivar, de buscar benefícios, é o primeiro motivo que faz o ser humano mentir. Essa forma de mentir, ela é intencionalmente uma forma de evitar castigos físicos, né? Punições psicológicas, e que são geradas nas relações a partir de uma adaptação, seja lá nas vivências familiares ou nas vivências profissionais. E aí, de repente, você que está aí me ouvindo agora, na hora do seu almoço ou na hora do seu trabalho, deve estar se perguntando, mas por que será que alguém mentiria assim de uma forma improvisada? Imagina você, talvez você que está me escutando, já foi assaltada em algum momento, ou já foi assaltado em algum momento. E aí está lá o assaltante com uma arma em punho dizendo, passe o telefone para cá, me dê o dinheiro. E você de pronto vai dizer, não tenho dinheiro. Mesmo que você tenha algum, né, mesmo que pequeno valor, aí na sua carteira, ou no seu bolso, ou na sua bolsa, você de pronto vai dizer, não tenho, já dei tudo, só tenho isso. Claro, perceba, essa atitude de dizer para o assaltante que você não tem mais nada é uma forma de sobrevivência. Se você for dizer que tem, naturalmente você vai ter muito mais prejuízos materiais e até mesmo psicológicos, porque a pessoa vai ficar ali, de repente, tentando fuçar ainda mais seus bolsos ou sua bolsa. Então, quem aí já passou por isso sabe o quanto que é desconfortável estar na mira de uma arma, né, que alguém está ali lhe ameaçando, dizendo, vamos, senão eu lhe mato, senão eu lhe mato. Então, essa ação de mentir como uma forma de buscar adaptação, sofrimento, né, é literalmente uma necessidade de sobrevivência. E acredito que muitas pessoas que me escutam neste momento já tenham passado por uma situação desagradável como essa, que é uma condição de um assalto, por exemplo. Um segundo tipo, né, de motivo que faz um ser humano mentir é quando ele reproduz algo aprendido da sua família. Muitas pesquisas sociais e comportamentais que vêm aí dentro do contexto do behaviorismo, né, das análises comportamentais, elas destacam que 80%
do que nós seres humanos apresentamos de atitude, de costumes, ela é aprendida, né? 80% dos nossos comportamentos sociais, ela é aprendida com os nossos pais, com os nossos familiares. Então, o segundo elemento que faz um ser humano mentir é quando ele aprende, quando ele percebe que aqueles seres humanos que são referência, eles mentem muito. Então, percebam que, além de ter a base primitiva, né, a capacidade de criar coisas e de mentir, muitas pessoas se tornam especialistas em mentir porque vê os seus pais mentindo. Então, é uma condição aprendida, né? No nosso contexto cultural do Brasil, o ato de mentir é passado de pai para filho, né? Entre irmãos, dentre as questões. Então, o aluno, muitas vezes, a criança, muitas vezes, vai mentir para a professora. Ah, professora, eu não fiz não porque não tive tempo. Então, é uma mentirinha ali para a professora não punir, não reclamar, não trazer uma consequência para ele. Então, vai mentir para a mãe, vai mentir para algumas pessoas. Tem até um exemplo bem comum e antigo, e acredito que algumas pessoas já tenham até ouvido esse tipo de exemplo que eu vou citar agora, que é o exemplo do pai que sempre diz, né, com a sua postura séria, diz que se o filho mentir, o pai vai punir ele, né, vai castigá-lo. Então o filho, na sua condição inocente ali do momento, está lá na sua casa brincando e alguém chega na porta da casa da família e bate lá, né, diz, ô de casa. E aí este homem que chega no momento é um homem lá que vem cobrar a prestação. E o pai, por, né, dizer sempre que se esse filho mentir, o pai vai punir ele, né? Então ele, de uma forma impulsiva ali, instintiva, tenta não se atrapalhar para não gerar nenhum tipo de punição diante do pai. E aí, quando a criança vai lá atender o, né, o homem que chegou, aí o pai diz a ele baixinho no ouvido, diga que eu não estou não. Aí o filho, quando chega lá, pergunta quem é, aí o homem diz, é o homem da prestação, cadê o seu pai, tá aí? E a criança toda inocente responde, o meu pai disse que não tá não. Então essa atitude da criança reproduzir ali, né, todo assustado, com medo de mentir e ser punido pelo pai, dizer que o pai disse que não tá não, é uma forma que ele se atrapalha, né, porque ele não conseguiu ter dado o suficiente para organizar o que é que podia e o que é que não podia naquela hora. O pai, uma hora, diz que não minta, senão eu vou lhe castigar, e outras horas diz, olha, diga que eu não estou não. Então o pai está mentindo naquele momento para não ser cobrado, para não pagar a prestação do momento. Então a mentira aí, dentro de uma condição aprendida, muitas vezes vai gerar até uma confusão, né? Um conflito na cabeça da criança, porque ele não sabe o que fazer diante disso. Então, o pai, né, por estar sempre mentindo em algumas situações, até para o próprio filho, até para a mãe, até para outras pessoas, isso acaba sendo aprendido. Muitos de nós, pais adultos, vamos no comércio com o nosso filho e o filho pede algo, vamos comprar esse brinquedo, papai, eu quero isso. E aí você diz, na volta a gente compra, só que você não vai comprar, você está mentindo para o seu filho. E isso, né, o treina para que em outra ocasião ele também minta para você, pai, certo? Quanto mais você pai, você mãe, você adulto, você vó, você tia, minta para o seu filho, quanto mais você mente para ele, automaticamente e indiretamente ele está aprendendo e percebendo aquilo, então, inevitavelmente, ele vai começar a usar esse tipo de atitude também para os benefícios dele e também para enganar você, adulto, até porque você não consegue ter controle de tudo sozinho, tá? A criança está ali, né, reproduzindo o que você ensina, então ele vai começar a mentir para você também, pai, certo? Daqui a pouco, quando você começa a fiscalizar as coisas dele, ele começa a mentir para você diante de algumas questões, né? Eu atendo algumas crianças no contexto clínico e aí na última semana, agora na última quinta-feira, eu recebi um paciente que tem 11 anos e que a mãe o proibiu de jogar no celular, né? Usar jogos tecnológicos e midiáticos. E aí a criança, né, por ser muito esperta e saber manusear muito bem o aparelho celular, melhor do que a mãe, ele às vezes diz,
Diógenes, eu menti para minha mãe, eu estou jogando escondido. Ela não sabe porque ela não sabe procurar os jogos no meu, no meu telefone. Então eu escondo lá dentro das pastas, né? Eu crio uma estratégia de esconder os jogos dentro do meu telefone e ela pega, olha lá a interface da tela inicial ali do telefone, não vê e aí eu jogo na hora que ela não tá. Então, perceba que essa condição, né, de mentir, ele já aprendeu com o pai, porque faz isso com outros aplicativos no telefone dele mesmo. Então, a criança já notou como é que o pai faz, então ele acaba reproduzindo para esconder e mente para essa mãe dizendo que não joga. Então, todas essas questões, elas precisam ser muito bem trabalhadas dentro do nosso contexto social, porque quando a gente não sabe lidar com essas questões da mentira, é comum que a gente se atrapalhe e perca o controle daquilo que a gente está utilizando ali e reproduzindo. É fundamental a gente ter toda maturidade de, primeiro, enquanto adultos, não minta para os seus filhos, diga a verdade, certo? Nós sabemos que tem vários tipos de assuntos e demandas que não são compatíveis com a idade da criança, e aí, se possível, diga que não é assunto de criança, que ele vai entender, do que você ficar criando histórias, inventando justificativas e você ficar todo enrolado com a resposta. E o seu filho vai saber que você está mentindo, tá? Curiosamente, o seu filho vai ficar sabendo que você está mentindo. Houve um outro dia, eu vi um videozinho bem interessante no Instagram, que era assim, estava lá uma criança de aproximadamente 10 anos, 12 anos, na casa da avó, era até uma menina, estava na casa da avó, fazendo lá um lanche durante a tarde, e a avó estava lá no fogão, ali na bancada da cozinha, preparando algum tipo de... Quando alguém, né, estava lá na cozinha preparando o material, e aí a neta olha para a avó assim e diz, ô vó, o que é que significa virgem? E a avó, toda nervosa, toda atrapalhada, aí começa a criar justificativas. Não, é porque é uma moça assim, que quando vai casar, porque deve ser de um modo que as pessoas não julguem mal. Então a mãe ficou tentando criar uma história para explicar para a filha o que era virgem. Depois que a avó deu lá uma justificativa assim, meio troncha, como diz o sertanejo, ela lembrou de perguntar para a neta, ô minha filha, e onde foi que você viu essa palavra? Aí a neta diretamente disse para a avó, é porque, vó, tem um azeite aqui na mesa que diz que é extra virgem. Tá? Então perceba, quando esse adulto não tem, no momento, a organização de pensamento de dizer para esta criança, ou perguntar de volta, né? Onde foi que você ouviu essa palavra? Para que ele explicasse. Ficaria muito mais fácil dessa avó não ter que estar se enrolando, gaguejando, ficando nervosa. A senhorinha lá ficou toda confusa, sem saber explicar o que era virgem. Então, a criança estava perguntando, porque no azeite estava lá um azeite de oliva extra virgem. Então, uma complicação que gerou para ela e ela não conseguiu explicar naturalmente, porque toda a condição de tentar mentir para a filha, para a neta, na verdade, gerou toda uma condição de geração de complicação, né? Ronaldo Lima está aqui online e até comentou, né? Quando alguém bate a porta e a mãe diz, vá lá e diga que eu não estou, né? É bem parecido com o exemplo que eu falei agora há pouco, que a mãe diz para não mentir, mas ao mesmo tempo mente para outras pessoas e influencia que a criança minta por ela, né? Então, é comum que esse comportamento, né, se torne uma complicação futura, porque essa criança vai começar a mentir para ter vantagens, tá? Então não adianta brigar, dizer que é feio, fazer promessas de punição e castigo se você mente e a criança percebe, então ela vai reproduzir, né? Então se a gente fosse classificar a mentira em categorias, eu consigo ver aqui 4 categorias para a gente conceituar a mentira. A categoria 1, a gente poderia conceituar como aquela mentira, né, aquela pessoa que cria a mentira, na busca apenas de evitar punições a si mesmo. Ele não quer prejudicar ninguém, ele só quer criar uma forma de conforto, de vantagens para ele, né? Aí seja mentir ou omitir. Como, por exemplo, o caso da pessoa que está lá no assalto e o assaltante diz, me dê o dinheiro, me dê o telefone, me dê tudo para cá. E
a vítima está lá toda assustada, toda apavorada, dizendo, não tenho dinheiro não. Então é uma forma de mentir que ele está tendo ali, que poderia se encaixar nessa primeira categoria, que é a intenção de não prejudicar ninguém, somente de se colocar numa condição de menos punição, né? Então é a criança traquina que mente para a mãe para não apanhar, por exemplo, né? É o adolescente que mente para não ser colocado, né, numa privação de ir para algum lugar, ou então não deixar a mãe preocupada, não ficar pegando no pé, tá? É o motorista que também mente para não ser multado no trânsito. Então seria a categoria 1 desses exemplos que eu acabei de citar. Naturalmente, cada uma dessas categorias, elas podem variar bastante de acordo com o contexto e o local que a pessoa está trabalhando. Então, você vai comprar lá um material no mercadinho e você quer trocar um dinheiro, aí você leva lá, paga com nota de 100, você tem um dinheiro trocado, mas você quer trocar a nota, né? Então, você paga com uma nota maior e o atendente pergunta, se eu tenho R$2, se eu tenho, né, uma nota menor, aí você diz, então não, né? Mas você queria, na verdade, trocar o dinheiro para facilitar alguma outra transação que você vai fazer. Então, a categoria 2 da mentira, a gente percebe que seria, né, aquele tipo de mentira, né, daquele ser humano que cria a mentira e tem o objetivo de prejudicar a outra pessoa. Tá? Em muitos casos, o autor não ganha nada com isso, mas criando aquela situação, ele dificulta a vida do outro. Tá? Como diz o sertanejo, né, ficar levantando falso, inventando, fazendo, como é agora, me fugiu a palavra, levantando falso, né, criando, inventando ali as picuinhas. Então, por exemplo, aquela pessoa que ouve um comentário, assim, aleatório de alguém ali que está conversando, e por conta disso ele cria uma mentira para infernizar a vida do vizinho, né, dizendo, olha, eu vi fulano falando assim, assim de você, só que na verdade a outra pessoa não estava fazendo isso, tá? É um funcionário, é o colega de trabalho que cria uma situação para que o outro colega não tenha, sei lá, não seja promovido, ou não tenha uma produção mais vantajosa, ou não tenha um benefício. Ele não vai ganhar nada com isso, às vezes, mas ele tenta prejudicar o outro, né? Dar rasteiro no outro com a questão da mentira. O tipo 2, não, o tipo 3, desculpa-me. O tipo 3, a categoria 3 de mentira, aí seria exatamente aquela pessoa que cria a mentira e gera o prejuízo para outras pessoas e às vezes para ela mesma, tá? Quando a pessoa cria histórias, fantasia situações, inventa várias versões da mesma história, então além de prejudicar outra pessoa, né, por questões de mal entendimentos, de brigas que podem ser geradas por conta disso, esta pessoa também está cometendo um crime, né? Levantar falso. Né? Eu não esqueci agora o termo que se usa quando se coloca, acho que é falso testemunho, se não me engano, dentro da condição do Código Penal, quando a pessoa cria uma história tentando prejudicar o outro onde não existiu nada, né, daquilo. Por exemplo, uma mulher está como até conversava aqui agora há pouco com a diretora aqui da Rádio Média, com a doutora Flávia, a gente falando sobre alguns casos de algumas jovens que simulam um assédio dentro do Uber somente para não pagar a corrida do Uber, né? Então ela inventa o falso testemunho para ter a condição da mentira e prejudicar o profissional e ter uma condição de benefício nesse momento. Muito embora essa ação dela é uma ação punível, né, dentro da condição do Código Penal, é crime esse tipo de situação. Então é a pessoa que fantasia, por exemplo, uma história dessas num transporte aplicativo. É a pessoa que fantasia um relacionamento amoroso com outra pessoa sem que nunca tenha acontecido. Tá? Ela pode criar uma rotina para tentar se passar como tendo um relacionamento com outra pessoa, para prejudicar, para ela não namorar com ninguém, por exemplo. Entende? Inventar algo fictício, passar uma condição de prejuízo moral e psicológico das outras pessoas. Tá? Segundo exemplo, dentro dessa condição da categoria 3, seria, por exemplo, o aluno que mente para os pais, falando que está estudando, mas na verdade não está. Eu lembro que na minha época de faculdade, ocorreu um episódio desse na faculdade. A pessoa frequentava dia a diamente
a faculdade, mas ela não estava matriculada, então ela não era aluna efetiva. Ela frequentava as aulas, mas não estava dentro da lista de presença da faculdade. Então isso é uma condição de mentir para a família, né? Gerar toda uma condição de expectativa na família, criando, né, nos pais e nos amigos, nos irmãos ali aquela ideia de que a pessoa estava se formando, mas na verdade ela não estava. Então existem vários tipos de categorias de mentiras. E tem uma outra que é quando se trata de um tipo de transtorno psicológico, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês qual seria o tipo de transtorno psicológico que traz a condição da mentira, né? Dentro do conceito é chamado de mitomania, né? Seria aí a categoria 4, tá? Quero aproveitar aqui até inclusive o momento e mandar aqui um abraço para Jucicleide de Souza, lá da cidade de Olivença, mora no sítio Pau Preto. Diz aqui que gosta muito desse programa e está sempre ligadinho com a gente. Um grande abraço para você e todos os oliventinos, né? Assim que fala, né, Leonardo? Muito bem. Então, dentro desse quarto tópico, né, dessa quarta categoria da mentira, tem o que é um formato, né, um transtorno psicológico. A pessoa tem uma necessidade constante de mentir. Esse tipo de transtorno, ele gera muitos prejuízos porque a pessoa mente todo dia e quase todo o tempo. É incrível como nitidamente todas as pessoas que estão ali convivendo, que estão ali dia a dia com aquela pessoa, percebem que ela está mentindo e ela também sabe que está mentindo, mas ela não tem vergonha de fazer isso. É comum que quando alguém mente por uma condição mais de iniciativa, de vantagem por alguma coisa, e a outra pessoa percebe que ela está mentindo, é comum que ela fique sem jeito. Mas tem pessoas que entram nessa condição do transtorno psicológico da mitomania, ela não tem vergonha de mentir. Ela não muda o estilo dela somente porque a outra pessoa sabe que ela está mentindo. Então, é muito grande os prejuízos e as consequências que essa pessoa enfrenta, tá? Essa pessoa, né, gera brigas, ela por si só passa a ser rejeitada muitas vezes, né, pelas suas famílias ou por situações do seu trabalho, porque ela inventa tudo, ninguém confia nela, ninguém consegue, né, transmitir a ela uma condição de seriedade. Por quê? Porque ela mente a todo custo e a todo momento, né? Pega dinheiro emprestado, diz que vai pagar, não paga. Diz que está indo para um lugar, mas na verdade não está, tá? Cria muitas situações, diz que compra alguma coisa, mas não compra, né? Tem pessoas aí que, sei lá, postam foto de casas ou de carro e diz, olha, comprei, mas não comprou. Diz que vai para um determinado evento, mas não vai. Posta foto de um lugar dizendo que estava lá, mas não estava. Então são muitos os tipos de atitudes dessas pessoas que têm o transtorno da mitomania. São pessoas que com frequência se exibem com algumas coisas dizendo que é dele, mas não é. Geralmente os seus colegas, todas as pessoas que ele conhece sabem que não é verdade, mas ele fica o tempo inteiro buscando essa forma de criar coisas, fantasiar coisas na sua rotina, certo? Então é importante ficar atento, porque pode ser a categoria 1 da pessoa que só cria algo para uma vantagem, né, e não ser punido, pode ser a categoria 2 da pessoa que inventa para prejudicar o outro, mesmo que não tenha vantagem nenhuma, pode ser a categoria 3 da pessoa que fantasia histórias, né, já no nível mais severo, que até se coloca como cometendo um crime dentro daquilo, e tem a outra categoria 4, que é quando entra numa condição de um transtorno psicológico, que é o que nós chamamos de mitomania. Então é importante ficar muito atento a isso. Na nossa atualidade, é muito comum que algumas situações acabam se tornando uma mentira pública, às vezes até em nível nacional, né? O que nós chamamos de fake news. Tem muitas situações, muitas histórias que algumas pessoas até comentam, né, de forma até sem intenção de gerar um problema, e que esse tipo de história, quando ganha aí uma condição, uma exposição midiática muito grande, essa história passa a se tornar uma fake news, né? Seja lá a partir de um comentário, seja lá a partir de uma interpretação equivocada da pessoa que tenha comentado. Isso tende a ser algo muito prejudicial, às vezes até em torno de um estado inteiro, de uma cidade ou de uma condição do país. Então, as fake news, né, que são as notícias falsas, elas têm um peso muito grande dessa condição da mentira. Então, fica sempre uma dica para quem aí faz uso, né, da condição tecnológica,
que tem muitas coisas que você posta, às vezes até com a intenção de se divertir, mas que aquilo tem uma repercussão tão grande que se torna um problema, porque vai entrar numa condição de fake news, né, não notícia falsa, de uma mentirinha de brincadeira, que pode gerar inúmeros prejuízos para muitas pessoas. Pode ser para uma família, para uma instituição, tá? Para uma empresa, enfim. Para muitas pessoas pode gerar prejuízo por uma dessas mentiras que às vezes são geradas e publicadas na internet. Então, o primeiro erro, desculpem, que ocorre quando a gente, né, publica uma notícia, né, que tem essa condição da conotação da notícia falsa, né, é quando a gente compartilha sem menos ler com calma e sem ao menos buscar de onde surgiu, tá? Da mesma forma que nós cometemos o erro de comentar as coisas sem nenhum critério de bom senso, né? Quando a gente faz comentários, de algum modo, isso pode gerar-se também várias complicações, tanto para a gente que está comentando, como também para outras questões. É comum que talvez muitos de vocês que me assistem ou que me escutam neste momento já tenham visto falar de pessoas que vão, de repente, para uma audiência, né? Vão fazer testemunhar alguma coisa, vão depor, como a gente chama aqui no sertão, fazendo depoimento, e lá vai tentar inventar alguma palavra bonita, alguma justificativa para parecer que sabe muito e acaba mentindo, né, diante daquela situação. E pior, essas pessoas às vezes passam a responder outro processo, né, por calúnia dentro da condição do depoimento, que é algo muito chato e que vai gerar para aquela pessoa uma punição também. Então, não adianta. Se você sabe de algo, diga que sabe. Se não souber, diga que não sabe. É muito mais fácil. Quando você tenta criar alguma coisa, você vai terminar mentindo e se enrola e vai ficar feio só para você que está nessa situação. Então, cada um de nós precisa, naturalmente, né, perceber que tem aquelas pessoas que mentem e acreditam ser mais espertos do que as outras pessoas. Pois é, muitas pessoas mentem e acreditam que o outro não percebe, que os outros realmente não estão notando que ela está mentindo. Tem aquelas que mentem, né, e se realiza e vê o outro prejudicado, tá? São pessoas muito maldosas, que sentem muito prazer, tá? São pessoas muito sádicas, que mentem e sentem-se felizes em ver o outro sofrendo, em ver o outro prejudicado com alguma questão ali que ela inventou. Tem aquela que acredita, né, que mente e acredita que nunca vai ser enganado. Ele acha que ele é tão esperto e tão inteligente que nunca vai ser enganado pelas outras pessoas diante do que ele está vivendo e às vezes acaba sendo enganado também. E tem aquele que mente, né, e às vezes até engana ele mesmo. Tem aquela pessoa que, diante do que está vivendo, dentro do que está apresentando, ele cria uma oratória, né? Cria um relato, cria ali uma frase que ele mesmo não consegue cumprir. Então é uma mentira que ele está colocando até ele como sendo enganado. E quanto mais a pessoa mente, mais ele se enrola, mais ela tenta criar novas coisas e só piora a situação. E que de fato as pessoas percebem que ela está realmente mentindo. Então, o mentir, ele é um dos grandes prejuízos sociais quando a pessoa usa isso como uma forma de prejudicar os outros, uma forma de enganar, né, alguém e assim sucessivamente, por conta da postura, né, de que nós temos, desse potencial humano de inventar coisas. Muitas vezes se usa para o mal, a condição do mentir, do enganar, mas que com o tempo essa pessoa só tem prejuízo. Quem vive de mentira, chega o momento em que a pessoa realmente, como diz o sertanejo, né, a máscara vai cair e todo mundo vai saber. Naturalmente, muitos já sabem. E outros, com o tempo, vão perceber que aquela pessoa está mentindo. Então, ela tanto tenta enganar os outros, ou às vezes tenta mentir e enganar a si mesma, tá? Tem até algumas pessoas que chegam no consultório para atendimento psicológico comigo e chega dizendo às vezes, não, meus filhos disseram, ou então minha esposa ou meu esposo disse que era para mim falar a verdade, para mim não mentir, porque senão eu não vou conseguir desenvolver aqui o meu potencial de tratamento. Aí eu costumo dizer,
você precisa ficar à vontade de ser espontâneo. Se você mentir, você está mentindo para você mesmo, porque eu estou aqui apenas para lhe ajudar. Se você não quiser ajuda, você está mentindo para você mesmo, que é uma das coisas que em muitas situações acontece. Então nós precisamos ter toda a maturidade para conseguir, né, nos posicionarmos de forma firme, para conseguir ter a sensibilidade de perceber que muitas vezes o nosso mentir gera nos nossos filhos também uma atitude reprodutiva, né, de estar fazendo e copiando aquilo que a gente está fazendo também. Então a mentira ela vai ser aprendida, como eu comentei agora há pouco. Assim como também tudo que você mente fica mais difícil para você conseguir manter lá na frente, porque tem hora que você mesmo não vai saber lembrar dos detalhes. Então aquilo que é inventado, aquilo que é criado, você vai ter ainda mais dificuldades para cumprir a programação e de fato ter toda uma condição de gerenciamento das suas consequências, né, de invenção. Então, fazendo aqui só uma recapitulação. A mentira, tá, é uma ação instintiva de muitas pessoas que buscam, né, um benefício, uma vantagem, algum tipo de conforto para evitar punições. Muito embora é preciso você ter toda uma cautela e diferenciar os tipos de mentiras que a gente tem aí enquanto categorias, né? A categoria 1, daquelas pessoas que mentem apenas com a intenção de não se punir. Aqui, por exemplo, a pessoa que está lá no assalto e mente para o ladrão não roubar mais coisas. Na categoria 2 é aquela que tenta só prejudicar o outro, mas não tem vantagem nenhuma nisso. Na categoria 3 é aquela que tanto prejudica o outro como prejudica a si mesmo. E na categoria 4 é aquela que mente a partir de uma condição de um transtorno. Então a mitomania é uma condição que traz inúmeros prejuízos porque a pessoa mente quase que em tudo e em quase todo dia. Então ela sabe que está mentindo, os outros também sabem que ela está mentindo e ela não consegue controlar isso. É uma compulsão por mentir que ela tem e isso gera inúmeros prejuízos. Então, estamos chegando aqui aos nossos minutos finais da nossa programação de hoje. A cada um de vocês que esteve aqui presente, um grande abraço, tá? Mazé Macedo, Paulinha, grande abraço para o poeta Charles Melo, lá do Ceará, que está aqui online comigo. Minha querida Páscoa, Dogivânia, Jusilânia Ferreira, lá de Carneiros, Maria Cláudia, como é, Anastácia Vieira, grande abraço. Nayara Farias, Alberto Lorde, grande potência do senador de Palmeira. Quero mandar também aqui um abraço muito especial a todos os alunos e profissionais da Escola Estadual Riacho Grande, lá em Senador de Palmeira. Estive lá hoje de manhã, batendo um papo bem legal com eles lá no Interação sobre saúde mental. Estive lá a convite da professora Ana Cláudia Lemos, que organizou lá um momento para a gente poder trazer algumas informações e orientações para os alunos do ensino médio dentro dessa temática da saúde mental e poder abordar e direcionar sobre os aspectos que mais nos atormentam, que é nos contextos da ansiedade e das carências, né, das vulnerabilidades sociais que a gente vive. Então, Assunção, boa tarde, Aninha, Ronaldo Lima, lá em Maceió, grande abraço, meu colega e amigo, Lilian Ramos, na verdade, Jaciara, Jeane Malta Feitosa, minha colega Priscila, psicóloga, grande referência da psicologia cognitiva aqui no Sertão, neuropsicóloga. Então, todos que me acompanham e que me acompanharam, muito obrigado pela audiência de hoje. Tenham uma excelente semana. E a gente vai chegando aqui os minutos finais. Na direção é a Flávia Gouveia, na sonoplastia é o Leonardo Dionísio, no comando e liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.